Olá, Pedro. Para já, obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Vamos começar as entrevistas como sempre, que é, se tu fosses o Moisés, qual é que era o mandamento, pode ser um mandamento teu, não é obrigatório que seja um dos 10, aplicavas à sociedade contemporânea. Ou os 10 já estão tão batidos que eu acho que vou inventar outro. Acho que é Não muito é mais melhor, divertido. não é Acho que é muito, muito mais faz mais divertido. sentido. Não te fecharás na tua ostra. Era o meu novo mandamento. Isto tem a ver com aquilo que eu instituí para mim mesmo como uma espécie de, olha, lá está, mandamento, a partir de uma determinada altura da minha vida, quando comecei a pensar melhor nas coisas, de que é preciso estar aberto aos outros, é preciso estar aberto ao mundo, é preciso não ter medo de ter novas experiências e, sobretudo, é preciso não ter medo de conhecer os outros, de conhecer as nossas realidades, outras maneiras de pensar. E uma dos grandes problemas que nós hoje vivemos é exatamente isso. Quer dizer, é quase paradoxal quando pensamos que as redes sociais, o próprio desenvolvimento dos mídias antes das redes sociais, agora estamos obcecados pelas redes sociais, mas as televisões, as rádios, a divulgação do livro, tudo isso ia fazer com que o mundo ficasse mais aberto e que nós nos tornássemos tolerantes. E durante um determinado período isso foi uma enorme verdade, enfim, para algumas comunidades. O antes da guerra, o que era a Europa, aquela Europa que o Zweig tanto enalteceu, de Viena, era um mundo muito aberto, onde, enfim, essa troca, esse estar permanentemente com outras pessoas e viver realidades e trocar ideias, a história dos cafés, os cafés serviam exatamente para isso. E houve um crescimento, depois houve o período oscurantista e terrível da Segunda Guerra, e depois as coisas foram-se perturbando. E agora atingiram um ponto terrível, que é quando nós achávamos que as redes sociais, que a internet e tudo o que está associado a isso nos ia tornar mais próximos uns dos outros, aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera, acho eu. Aconteceu exatamente o contrário. As pessoas estão cada vez mais fechadas no seu pequeno mundo, só consomem aquilo que elas já conhecem, que reforça os seus preconceitos. Aliás, o preconceito é muito filho da ostra, digamos assim, do facto de nós não conhecermos o outro, de não trocarmos as nossas experiências com as outras pessoas. E isso assusta-me terrivelmente no mundo em que eu vivo. Muito. O facto das pessoas se fecharem de uma maneira terrível e não... Mas tu achas que as pessoas se fecharam mesmo? Acho. Ou achas que, de repente, há uma série de pessoas que têm voz que não tinham? Não, acho que as pessoas... Isso é diferente. São duas realidades diferentes. Há muitas pessoas que não tiveram voz e que passaram a ter, mas de uma maneira muito artificial. Ou seja, quem já tinha voz, as redes sociais e esses meios amplificaram essa voz. O que de facto veio com as redes sociais não foi nada de significativo. Nós agora vemos... Eu tenho andado fascinado com... Eu fui introduzido ao mundo das influências e dos influencers por duas pessoas. Pela minha filha, que trabalha mais ou menos no setor, e por uma querida amiga minha, que é a Joana Barrios. E outro dia, eu não tinha essa noção, fomos fazer uma brincadeira à guarda e tivemos o caminho todo ela a mostrar-me que havia pessoas que têm 600 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e tu depois vais ver o que é que elas fazem e não percebes. São pessoas que estão ali, que se riem, que contam a história delas com os filhinhos e com o jantarito que fizeram, e aquilo, no fundo, não é nada. Quer dizer, não te traz nada, não te comunica nada, não se partilha nada, não te tornas mais conhecedor, seja do que for, por nada. Portanto, eu não acho que tenha trazido voz. Eu acho é que se criou, a partir de uma determinada altura, pessoas surgiram, por exemplo, os blogs, foi um caso desses, não é?
mas na essência tem servido para que as pessoas se fechem cada vez mais nas suas, Mas o que eu não me estou a referir nas suas realidades. Eu não me estou tanto a referir às influências e a esse mundo. Eu estou mais a referir a que a conversa de café começou a ter voz. E o que eu acho, pelo menos desconfio, é que havia uma série de... Isto é interessante porque estamos a entrar já por um sítio da conversa que me interessava são bastante. São mais cerejas essa conversa, claro. É mesmo assim. Isto estava planeado de outra maneira, mas isto nunca é como está planeado, nunca é como está planeado. Mas o que eu acho é que havia uma espécie de filtro que a classe política vazia da opinião das pessoas. Certo. E de repente a classe política é fintada, e depois aparece também uma classe política que serve essas pessoas, é filtrada, não é? Esse filtro deixa de funcionar, começa a ser muito mais poroso, a deixar passar, porque a conversa de café vem para as redes sociais, e o que eu digo é assim, a gente pode ter uma posição elitista e dizer, mas que são os anormais, são os selvagens, mas muitos deles são os desgraçados, são pessoas que vivem mal, que estão mal com a vida, porque ou ganham pouco dinheiro, ou o Estado não os serve da maneira... Eu penso que sei onde é que tu queres chegar. Há um conjunto de frustrações sociais, frustrações pessoais, sociais, seja o que for, que sempre existiram e que agora têm voz. No fundo é isso que tu dizes. É verdade. E a amplificação dessas frustrações, a maneira como tu amplificas essas frustrações é que podem condicionar ou não a maneira da tua comunidade funcionar. Ou seja, a amplificação, a conversa de café é uma coisa diferente desse café que manifesta as frustrações. Há bocado estava-te a falar, Steiner fala muito disso, dos cafés da Europa, onde se fez a cultura europeia. A cultura faz-se através do diálogo, do contacto. E, portanto, o café era muito fruto disso. Eu venho de uma cidade... Há uma expressão extraordinária da cidade do Porto. Eu vim do Porto com 4 anos, mas acho sempre que tenho uma costela de lá e também vou lá muitas vezes, que é... Os teus pais eram de lá? Os meus pais são minhotos. Os meus pais são minhotos. De onde? De Vieira do Minho, que é a terra mais feia de Portugal. Espero que ninguém de Vieira do Minho veja. Porque agora até foi um tipo de preso que é de Vieira do Minho, não é? No Porto há a expressão que eu adoro, que é onde é que tu paras? Ouvia-se essa expressão. Onde é que tu paras era o café onde tu costumavas ir. E o café... Onde é que eu te posso encontrar? No fundo é isso. E o café era um espaço de troca de ideias, de experiências, de discussão. Esse café que tu falavas, em que se transformaram as redes sociais, não é esse café. O café das redes sociais é que tu escolhes as pessoas que estão naquele café. E, portanto, só servem para reforçar os preconceitos que tu já tens. Não abriram discussão nenhuma. Provavelmente isso aconteceu no começo das redes sociais, da blogosfera, mas deixou de funcionar. Porque foi controlada, acabou por ser controlada, direta ou indiretamente, de propósito ou não de propósito, nessa coisa muito fechada que se tornaram. Tu repara, a capacidade, neste momento, de tu venderes uma ideia a um determinado grupo é muito fácil. Dir-me-ás, mas isso sempre aconteceu. Os boatos são... Sempre existiram boatos. Nós somos o país que vivemos ainda presos a 2 ou 3 boatos célebres. Quer dizer, a história da Laura Diogo e do Reinaldo, por exemplo. Bom, tudo isso existia, mas não desta forma. Não desta forma que transforma a tua vida e o teu grupo social num sítio muito mais fechado. E eu termino com aquilo como comecei. O paradoxo é exatamente esse. Aliás, as redes sociais foram feitas exatamente para o contrário. E, aliás, nós temos algumas vantagens. Eu recuperei amigos, recuperei família com as redes sociais. Mas tu repara uma coisa, há uma parte onde eu não concordo, que é, se tu olhares para os Estados Unidos, 70 milhões de pessoas votam Trump. Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Portanto, essas pessoas já existiam. Essas pessoas estão mesmo mas reforçaram. Reforçaram. E elas não têm tanto direito como os outros 70 milhões. Mas eu não tiro direito. Mas elas reforçaram. O problema não é elas existir. Até vou mais longe. Eu, por exemplo, eu digo-te, já vamos aos Estados Unidos,
Eu estou convencidíssimo, mais do que convencido, que o racismo que nós agora vemos, muito mais evidente em Portugal, é estranho, porque é muito mais vocal, o racismo, a homofobia, existe menos na sociedade, eu estou convencido, mas é muito mais vocal. As pessoas deixaram de ter vergonha de dizer que são racistas. Deixaram de ter vergonha. Porquê? Porque apareceu alguém que até é deputado, que tem um certo papel social, que diz aquele tipo de coisas. E então, no fundo, o que as pessoas disseram, eu já sou, mas eu agora posso dizer. De antes havia alguma vergonha. Bom, mas vamos transformar isso, fazer uma espécie de um paralelo, que não é bem paralelo, para a questão dos Estados Unidos. Sempre existiu aquela gente. Não é isso que está em causa. Só que agora estão muito mais radicalizados, muito mais fechados do que alguma vez tiveram. Eles já existiam. Só que a questão de estarem mais juntos, quer dizer, quando tu começas a juntar as pessoas, uma coisa é tu teres várias pessoas espalhadas. Quando elas se juntam e reforçam as suas convicções, ainda para mais têm um input externo a reforçar essas convicções, fica o problema maior. E isto depois tem ramificações políticas terríveis. O bipartidismo, por exemplo, nos Estados Unidos, era o que permitia fazer reformas, mudar as coisas. Isso tornou-se impossível. Perguntar-me-ás melhor, é culpa tudo das redes sociais? Claro que não é só culpa das redes sociais. Claro que há, provavelmente, as piores razões com que isso aconteceu foi uma insatisfação evidente perante alguns aspectos da vida em comunidade, o facto de não teres a satisfação que tinhas em determinados tempos da história dos Estados Unidos, o facto de 1960 um canalizador poder ter uma mulher que não trabalhava, 2 carros e viver no subúrbio porreiro, agora já não pode. É evidente que esta revolta, a questão da desigualdade nos Estados Unidos, que é uma coisa que nós nos esquecemos sempre, e que é provavelmente a maior fonte de revolta social. O Tony Judd dizia, o Tony Judd é uma espécie de meu patrono, guru. Às vezes fazem aquelas entrevistas do Proust, qual é o livro que mudou a sua vida? Acho sempre uma pergunta um disparate do caraças, mas pronto. Provavelmente, quando alguém diz que um livro lhe mudou a vida é porque leu poucos livros. Pronto. Eu acho mesmo isso. Amor de Deus. Mas, contrariando-me, como tipo tem que se... A coerência é um vício muito, muito aborrecido. E, portanto, sendo incoerente, digo que o Tony Judd, o que eu li dos ensaios de Tony Judd mudou em larga medida a minha maneira de pensar e a minha vida. Mas ele dizia sempre isso. Quer dizer, quando nós perdemos a confiança no outro, a sociedade entrou num plano inclinadíssimo. Mas como é que tu consegues manter a confiança no outro? Eu vou-te dar agora um exemplo que bate em cima de ti, que é, e não só, que é, se tu fores ver os 3 programas de opinião em televisão, Sim. devem ser os 3 mais vistos, calculo eu. O Eixo do Mal, onde tu participas, o Sem Moderação, e o Verde Sombra, que agora não se chama assim, eu não consigo dizer o nome. Pronto. Não, o Verde Sombra é de longe o menos que tem desses. Pronto. O que é que eu acho? Se tu olhares, estão 3 e 4, 7... Estão 11 pessoas. São 11 pessoas. Das 11 pessoas, não há nenhum negro. É verdade. Das 11 pessoas, há uma mulher. Das 11 pessoas... E que está no vosso. Das 11 pessoas, não há ninguém radical de esquerda nem ninguém radical de direita. Graças a Deus. Mas assim, como é que tu vais conseguir, a certa altura, diluir e conseguir que também esteja no espaço público a discussão acerca disso? Porque eu acho que quando tu segregas esse tipo de pessoas, é como os católicos. Os católicos, ao princípio, não é? Os católicos andavam a ser comidos por leões, não é? Portanto, tinha uma força, e aquilo... os gajos do Islão, não é? Os muçulmanos, o princípio da história do Islão é pancadaria até dizer chega. Então deixa-me eu fazer de entrevistador. Tu achas que eu que devia haver uns espaços na televisão
onde um tipo que é contra a democracia liberal tivesse o seu espaço para poder, enfim, para dar as suas ideias? Epá, acho que sim. Acho claramente que sim. Acho claramente que sim. E esperemos que, pá, depois de tantos anos de civilização... E um tipo defensor do Holocausto. Que as pessoas que defendem a democracia liberal conseguissem convencer as pessoas de que, epá, porque senão Pois, tu vais estar sempre uma numa discussão, bolha. é uma Vais discussão estar- ótima Vais essa. estar sempre numa bolha, pá, em que aqueles tipos sentem-se os desamparados, os desprotegidos e tendem a crescer. Essa é uma excelente discussão e que eu já tive, pá, aí 473 mil vezes. Claro. E que te vou Tu achas dizer, que não? Tu achas que essas pessoas não devem ter voz? E que te vou dizer que tenho, graças a Deus, dúvidas enormes sempre. Mas posso-te colocar de onde é que eu venho para ter essa discussão. A democracia liberal tem um problema e o seu problema é a sua virtude. A democracia liberal acredita que nós devemos dar voz a toda a gente, acredita que devemos dar voz a toda a gente, esse é a sua virtude, e o facto de o fazer torna-se a sua maior fragilidade. Mas eu Porque acho que hoje em nenhum dia outro não dá. regime permite. Não, claro que dá. Desculpa lá, Pá, quando tu tens 11 pessoas, epá, e tens, aquilo é centrão. Sim. O mais à esquerda que vais é o Daniel Oliveira. Não, há mais. Não, nestas que eu disse. Nestes 11. Nestes 11. Mas tu repara. E o mais uma à coisa. direita que vais é o Francisco Mendes da Silva. O Francisco é o menos direito. Meu querido amigo, meu amigo. Meu Mas querido. pronto, ou pelo menos... O Francisco é o prol. único homem dos poucos que teve um bocado de carreira política que é o homem que diz claramente que não se deve fazer nem dialogar com o Chega, nem falar, por exemplo. Não, deixa-me ir atrás porque Claro eu gosto disso. Quer dizer, quando eu falo dessa fragilidade e desse mérito, nós não nos podemos esquecer... Está a correr bem. A entrevista. Nós não nos podemos esquecer que a democracia liberal tem que se defender. A democracia liberal é um sistema. Não é uma coisa dada por Deus e que nós todos temos que respeitar. Isso é o liberalismo e o comunismo. Pá, nós temos... Isso é que eram diretamente Deus. Exatamente. Tem solução para tudo. Desculpa, está aqui isto. Não. Eu já tenho... Meto-me aqui na caixa. Nós, o moderado e as pessoas que são como eu, já perceberam há muito tempo que soluções únicas para os problemas não existem. Quer dizer, é uma bimbi. Os neoliberais que é uma palavra que eu detesto utilizar em relação a essa corrente, porque eu considero-me um liberal, como tu és um liberal. As palavras estão um bocado abastardadas. Os comunistas e os liberais são ótimos, porque são uma espécie de bimbi da política. Eles, tudo o que acontece, metes na bimbi deles e aquilo sai com a solução, quando nós sabemos na vida que não é assim. Bom, mas olha que eu entrevistei aqui há uma semana ao Carlos Guimarães Pinto aqui e ele não acha nada disso. Pois não, gosto imenso do Carlos. Acho que o Carlos é que está profundamente errado. Eu, a certa altura, disse que achava que ele era um bocado de esquerda. Não, mas o Carlos, que eu gosto, e acho que foi uma excelente aquisição para a política, é um típico bimbi. É o bimbi mais perfeito que eu conheço. Quer dizer, tudo está solucionado Eu lembro-me uma vez, eu tenho um programa na TSF, que é o Bloco Central, ainda no tempo do... Não, estou a mentir. Na transição do Pedro Adão e Silva para o Pedro Cisa Vieira, eu fiz ali 2 ou 3 programas que falava com pessoas diferentes. E eu lembro-me de termos uma discussão, o Carlos foi lá, e lembro-me de ter uma discussão sobre esta questão da esquerda e da direita, que ele também está um bocadinho perdido, ao contrário do seu partido, ele está completamente perdido naquele partido, ainda não percebeu onde é que está, é a minha convicção profunda. E ele teve uma reação muito engraçada, porque, sim, identificava-se como liberal, e eu, só na Europa, tenho liberais que estão juntos a partidos de extrema-direita e liberais que estão juntos a partidos de esquerda no governo. Portanto, há aqui uma perdição. Mas ele diz que na visão dele, ele diz que se podia coligar à esquerda. Pois, na visão dele. O problema é que não é a visão do partido dele. Mas eu acho que ele já percebeu isso. Isso é outra política. Deixa-me voltar atrás. Na questão da voz que se dá. O problema tem várias dimensões. O primeiro como é que tu defendes a democracia? Como é que tu defendes a democracia ocidental?
Como é que tu defendes a democracia liberal, melhor? Era isso que eu queria dizer. É dando voz a quem a quer destruir? É uma possibilidade. Portanto, vamos discutir com pessoas que a querem destruir? A segunda parte é até que medida nós podemos dar espaço público a quem tem ideias contra os nossos princípios fundamentais? A saber, tu achas que nós devemos ter... Tu achas? Não. Há quem ache que nós devemos trazer pessoas negacionistas do Holocausto. Eu vi, por exemplo, a dada altura, num programa da televisão, na RTP1, um debate entre médicos e curandeiros que achavam que se podiam tratar o cancro do pulmão com chá verde. Percebes? Quer dizer, há aqui um conjunto de fronteiras que é preciso definirmos. Eu, por exemplo, acho que se pode discutir e se deve discutir com as pessoas de extrema-direita. Não tenho problemas nenhuns com isso. Mas não considero que se possa dar voz a pessoas que vão para espaços para que querem destruir a democracia liberal. E é isso que está em causa. Porquê? Porque eu acho que nós devemos defender o nosso modo de vida. No momento em que nós desistirmos de defender o nosso modo de vida, e isso é uma das armas, enfim, já capitular. Dir-me-ás tu, que era o teu argumento, eu não me esqueço. Apesar de ser velho, tenho boa memória ainda. A questão de eles assim crescem mais. Tu não és nada velho, pá. Eu hoje de manhã estava a falar com um amigo meu que diz que, pá, que as pessoas que nascerem, pá, daqui a 10 ou 15 anos, o prognóstico é que possam durar 120 anos. Eu tenho um método da minha mãe. A minha mãe diz sempre, tenho mais idade, já fiz 70. E eu também devia já está tudo claro. O que dá para tudo, não é? Também já fiz 30, por exemplo. Não, mas a questão de tu dizes, bom, se nós negarmos o espaço público nas televisões, não sei o quê, a essas pessoas sentem-se mais revoltadas e crescem. Isso não é verdade. Isso não é verdade, pura e simplesmente, pelo aquilo que eu já te disse. Essas pessoas sempre existiram. Sempre existiram. Agora, o que é fundamental é nós percebermos porque é que aquelas pessoas reforçaram ou foram para um determinado caminho. Porque há uma franja que está muito bem. Eu sempre me surpreendeu, por exemplo, questões... Agora estamos na altura das eleições espanholas e faz sempre o paralelo do Vox e do Chega, que eu acho um disparate, porque o Vox tem... Epá, é muito diferente. É muito diferente, porque a questão dos nacionalistas... Já o Chega parece ser um partido de um homem só. E não é só isso. É que o Vox tem... O Vox, além de ser um tipo... A história de Espanha não tem nada a ver. Tiveste a guerra civil, ficou que tem marcas até hoje em dia. Não tiveste uma revolução, tiveste uma passagem... Mas é sobretudo os nacionalismos. São sobretudo a questão do Vox, da grande Espanha, é sobretudo o que faz correr o Vox. Mas eu sempre fiquei... e o machismo, Tudo. Bem, mas isso os partidos de extrema-direita têm essas bandeiras em todo o lado. Desde Portugal até a AFL, onde agora a extrema-direita alemã, com outros problemas, lá está, por exemplo. Há um paralelo, lá está as conversas com mais cerejas, há uma evidência de porque é que os alemães, a CDU, a direita, não fala com a AFL. Há raízes históricas para isso. Se tu fizeres um paralelo mais pequeno, com outra dimensão, é normal nós não fazermos o paralelo, normal e desejável, na minha opinião, entre o que é a extrema-direita e a extrema-esquerda em Portugal. Porque a extrema-esquerda já foi institucionalizada neste país. Já esteve no governo, já apoiou governos, não houve problema rigorosamente nenhum. Institucionalizou a democracia, ajudou a democracia a crescer. Quando os nossos traumas não são com o regime comunista nenhum, os nossos traumas são com o salazarismo. Portanto, as comunidades têm modos de funcionar diferente. É como, por exemplo, na Suécia, diz nos países escandinavos, quase a imensa onde a extrema-direita está no poder. Mas os anticorpos são completamente diferentes. Mas tu não sentiste, com a questão da guerra da Ucrânia, com várias coisas que se têm visto recentemente, que o PC ainda está refém de um sovietismo altamente perigoso se ganhasse o poder? Não, quer dizer... A questão é que não vai ganhar o poder. Para já... Em compromisso, eu até percebo que o PCP seja impecável. A questão da Ucrânia é, de facto,
até para mim... A Ucrânia do Kundera, Não, para mim é inacreditável. São umas atrás das outras. Para mim foi uma linha vermelha com o PCP. Eu sempre fui... Cruzou. Eu sempre fui... Eu estou muito agradecido. Acho que nós, como comunidade, devemos estar muito agradecidas ao PCP, não só por causa da luta antes do 25 de Abril, porque essa luta ajudou-nos a libertar-nos da ditadura, mas nós também sabemos que a vontade do PCP era instalar outra, não é? Claro. Mas vamos esquecer isso. Nós devemos estar muito agradecidos ao PCP pela questão da institucionalização da contestação em Portugal. Voltamos ao princípio da conversa. O PCP funcionavam como filtro. Exatamente. Funcionava. Nunca houve um problema numa manifestação em Portugal. Nunca houve. Nunca houve o quê? Um problema numa manifestação. Nunca houve. Eram os tipos mais fiáveis. Não há político nenhum que venhas aqui. Olha, Marcos Mendes, político / comentador / influencer, pode dizer isso. Está-se constantemente a dizer. As pessoas mais fiáveis de negociar eram as pessoas do PCP. Mas isso é um detalhe. O facto é que eles institucionalizaram a contestação, sempre foram sérios. No papel que eles tiveram nos sindicatos foi bom, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, e depois temos uma questão. Eles apoiaram um governo que foi basicamente um governo social-democrata clássico em termos europeus. Quer dizer, alguma coisa de essencial mudou? Não, pelo contrário. Não mudou por causa das cativações, se calhar. Não, porque para já tínhamos um Ministro das Finanças que... Estou a dar a volta a outras. Que eu acho que, se quiser, e eu espero que ele queira, porque é bom para Portugal se isso acontecer, como outras pessoas também do lado direito, pode vir a ter um futuro político brilhante. Eu acho que... Pode ser Presidente da República. Não. Eu acho que o Mário Centeno daria um excelente Primeiro-Ministro. Nós temos um conjunto de pessoas naquilo que eu gosto, que é o Bloco Central, naquilo onde eu me revejo. Ele dizia-me uma coisa a propósito do Bloco Central muito engraçada, do modelo Dotling. É um modelo matemático na economia que se pode adaptar à ciência política. Quer dizer, quanto mais próximos estiverem duas banquinhas de gelados numa praia, melhor é o preço. Portanto, é melhor para toda a gente. E eu acredito firmemente que uma solução do Bloco Central não é o Bloco Central junto, é a alternância. Nesta altura tu dizes, isto é a Lampedusa, mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Sim! É um bocadinho isso. Mas os bons sistemas, onde houve a grande evolução no mundo, o projeto europeu é a coisa mais extraordinária de sempre, foi uma alternância entre os democratas cristãos e os sociais-democratas. Foi este tipo de esquema de alternância que fez o maior projeto, o mais fantástico projeto do mundo. Mas se calhar tens pessoas a dizer que foi também esse projeto que gerou a maior bolsa de descontentamento que está a cair agora em cima. Bom, porque não. Eu não sou tão otimista como tu. Eu acho que o Centrão tem muitas vantagens, mas tem um problema que faz de tampa em relação a tudo o que não está no Centrão. E o que aparece nas franjas está cada vez maior, pondo quase em causa a democracia liberal. Quando o dia em que essa franja for maioritária, a gente já não está... Esse problema dá-se recentemente e por outras razões. Isto não é agora armar-me, porque eu até nem sou esquerdista, mas no momento em que a social-democracia e a democracia cristã deixaram de alternar de maneira que não pudessem implementar as suas políticas, foi quando isto começou a descambar. E eu vou dizer quando é que começou a descambar. Começou a descambar com duas pessoas que são heróis, mas que eu acho que fizeram muito mal à Europa e ao mundo. Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Tu repara que o crescimento das desigualdades... E repara uma coisa. Há dois pontos essenciais para o mal-estar dos povos. É quando tu achas que os teus filhos vão viver pior do que tu, isso é chave. Mesmo que vivam bem, mesmo que eu saiba que eles vão viver melhor do que viveram os teus pais, isto é sempre um fenómeno de ruptura. E a profunda desigualdade. Esses são dois fenómenos.
nem é preciso ser profunda, é preciso que a desigualdade seja latente, patente, que nós achemos que a sociedade não está a lutar contra a desigualdade. E isso acontece muito, tu repara, agora citando outro violento esquerdista, o Varoufakis tinha, num dos livros dele, faz uma análise, enfim, quase simplista, ou simples, não é simplista, da evolução da desigualdade. O Robert Reich faz também muito isso, aquele economista que foi secretário de Estado da Educação do Bill Clinton, quando as coisas começaram a inverter, quando 1% começou a crescer e os outros começaram a mingar, como se diz na minha terra. E depois há outro fenómeno, também é o fenómeno de egoísmo profundo na sociedade ocidental. Tu não te esqueças que a globalização, que agora é tão atacada, e que também, eu até pensei que fosse dizer isso, que é uma das razões para estes descontentes e para esta gente que quer, que já exprime sentimentos não democráticos, a globalização tirou centenas de milhões de pessoas da mais profunda pobreza. Só que tem um problema. Não foram aqui em Campo de Ourique. Foi na China e foi na Índia. E, portanto, nós não conseguimos... Mais uma vez é a ostra. No fundo é o tema que eu arranjei. Nós não conseguimos sair dessa ostra que é o nosso bairro e não conseguimos vir mais longe. É a história. Mas isso também tem a ver com uma coisa. A política será sempre local. Nunca será mundial. E esse é o quarto ponto que eu te quero dar, que causou estes problemas todos. Então, mas... É que a economia conseguiu-se globalizar. O dinheiro conseguiu-se globalizar. É por isso que tu não consegues taxar o Facebook, a Google e tudo mais. A política continua a sempre local. Portanto, tu criaste problemas globais que não consegues resolver politicamente. Porque a tua única maneira de fazer política é no teu espaço. Então, já que estamos a falar disto, tu há bocadinho disseste que um dos maiores geradores de descontentamento é as pessoas perceberem que os filhos, e os próprios filhos perceberem também isso, vão viver pior que os pais. Certo. Okay? Tu, numa sociedade em que tens a inteligência artificial a bater à porta, Sim. tens os recursos esgotados, tens o mau uso dos recursos, pondo em causa a sobrevivência da nossa espécie. Ok? Certo. Como é que tu vês o futuro e onde é que tu vês as soluções para isto? Porque o que me parece é que, se calhar, ainda tens outra questão, que é a transferência de riqueza da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia. Isso é... Pronto, mas são então, mais as vozes que as nossas. Pronto, mas, não, mas é muita gente que tem que continuar a crescer. Não, mas são mais vozes que as nossas. Os recursos são limitados. Sim, mas nesse terceiro ponto são mais as vozes que as nossas, porque o maior mercado continua a ser o europeu, o maior criador de tecnologia e de novas soluções continua a ser os Estados Unidos, o maior exportador de way of living, digamos assim, continua, isso é na parte do cinema, sim, claro. de valores. O cinema é o maior, mas o way of living europeu nunca foi tão apreciado, provavelmente, como é agora. Não, mas isso parte... Mas eu queria mesmo... Isso é o otimismo, pessimismo perante o homem. Mas a minha pergunta baseia-se na questão de que eu acho que há uma ameaça latente em relação ao modelo de democracia liberal, motivado pela inteligência artificial, que pode finalmente gerar bolsas de desemprego gigantes e tiveste de ter, eventualmente... A gente está sempre a achar que a coisa vai dar a volta na curva, mas talvez haja um dia que não dê. Sim, sim. A humanidade tem mudado. Eu tenho medo da inteligência... Quando houve a Revolução Industrial, a coisa mudou. Quando houve o iluminismo, a coisa mudou. Eu tenho pânico da inteligência artificial, mas não exatamente pela questão dos empregos. Mas pronto. Mas então, se quiseres, eu dou-te também de barata a inteligência artificial. Mas há uma coisa que é, os recursos são limitados e a utilização que nós estamos a fazer dos recursos parece que já não dá para meter mais gasolina na máquina. Não dá. Portanto, se calhar, tu vais ter um retrocesso, e os liberais acham que a coisa dá sempre a volta. Não, os liberais acham uma coisa extraordinária. Por exemplo, no aquecimento global, eles acham que a tecnologia vai resolver. Exatamente, mas se calhar há um dia que não vai resolver. Claro. Pronto.
Como é que tu vês, quais são os desafios políticos neste mundo, neste novo mundo? Há um desafio, está aqui. o primeiro desafio político encaixa naquilo que eu acabei de dizer. É nós ultrapassarmos a questão do poder financeiro vis-à-vis o poder político. Ou seja, a questão de que a política não consegue dominar o poder financeiro. Há uns tempos a esta parte, desde que começou a capacidade circular, é brutal, do dinheiro circular e de estar por todo lado. Esse é um desafio brutal. E esse desafio tem logo um primeiro passo político que tem que ser dado. É que cada vez temos que estar mais unidos. Ou seja, cada vez os projetos de unificação, por exemplo, o projeto europeu, eu sei que, enfim, o meu lado pessimista diz, nós nunca lá vamos, e o meu lado otimista é o lado da sobrevivência. Ou seja, eu sei que a Europa só sobrevive, a nossa maneira de viver, se se conseguir unir. Claro. Se conseguir unir. Quer dizer, assim não vamos sobreviver. Esquece. Quer dizer. E, portanto, isso em vários sítios do mundo. Pode polarizar um bocadinho, mas isso já é o segundo debate. Nós temos que organizar politicamente a sociedade de maneira mais homogénea para resolver esses problemas. Quer dizer, tu não vais conseguir resolver o problema do aquecimento global enquanto tu não disseres aos indianos, desculpem lá, vocês não podem continuar a poluir assim, apesar dos maiores poluidores continuarem a ser os Estados Unidos. É bom que a gente não se esqueça disso. A grande democracia não consegue evitar que o mundo esteja a acabar, mas a única forma é nós conseguirmos dizer aos indianos, vocês não podem poluir, e eles dir-me-iam, mas como é que eu não vou poluir se eu tenho tanta gente para sustentar? Portanto, o que nós temos que fazer é, mais uma vez, a tal cooperação. Nós temos que conseguir fazer com que eles vivam não poluindo. Tudo isto é em tese, mas isto é uma questão de sobrevivência. Mas deixa-me ir atrás. Porque falaste uma coisa da sobrevivência da democracia liberal e tudo mais. A democracia liberal não chega a ser um pequeno neutrão na história da humanidade. Claro. Quer dizer, a democracia ocidental, como a conhecemos, tem, é uma criança que ainda nem nasceu em termos da história. A capacidade que nós vamos ter de a reinventar ou de a fazer funcionar, isso é outra conversa completamente diferente. Agora, é bom que tenhamos noção de que temos que aprimorar muito, porque ela ainda nem praticamente nasceu em termos históricos. Essa é a parte que eu não queria deixar de dizer. A parte da sobrevivência. A parte de sobrevivência só há uma maneira de sobreviver. Nós, os homens, inventamos a maneira de sobreviver. Foi cooperando. Sim, nós somos seres muito sociais. Não, mas nós descobrimos uma coisa extraordinária. É que só... Uma espécie muito social. Não, só funcionando em termos sociais é que sobrevivemos. E quando eu digo isto, e esta é a minha pista para a tua angústia, que não é a tua, é que é de todos nós, da sobrevivência do mundo como o conhecemos. É através da cooperação. Foi sempre assim que os homens resolveram as questões. Mas isto é acerca de uma espécie que é predadora. Meu caro amigo. E aí a coisa fica complicada. Mas isto é assim. Mas também não está. Nós somos predadores. Também não nós está. Às vezes esquecemos, parece que nós somos os iluminados. Nós somos uma espécie. Outro dia estava a ver uma coisa muito engraçada, que era uma filósofa famosa americana, estava a dizer que se calhar isto era tudo mais interessante. Se isto tivesse evoluído a partir, imagina, das vacas. Talvez. Que não são predadores, estás a perceber? Miguel, agora, nós estamos sempre em pânico com não ter comida no frigorífico e ter medo que outro gajo maior do que nós venha e nos mate. Miguel, mas é pior do que isso. Nós somos tão predadores. Para já, mais uma coisa, nós somos um detalhe na história da humanidade. Nós somos um detalhe. Mas o resto da história da humanidade foi tudo muito parecido. Foi sempre muito parecido. Nós somos tão predadores. Nunca houve um animal tão predador como nós. Nós que até arranjou maneiras, através da agricultura e de coisas, de dominar as coisas e vai matando um a um. Não, e pior, Salve, foi o Harari, no livro do Harari, no Sapiens. No Sapiens, penso que foi lá,
Nós já destruímos 95% das das espécies. Cada vez que a nossa espécie chegava a um continente, desaparecia Dizimava 90%. tudo. Não, nós somos pior do que as E formigas ficávamos só termitas. com os domesticados. Claro, e continuamos. E com os para pôr no E jardim continuamos zoológico. alegremente a fazer isso. Mas lá está, a minha única solução, mas não é a minha solução. A solução que a humanidade tem arranjado para ultrapassar estas crises, as crises de sobrevivência da espécie, é através da cooperação. Sempre foi. Claro. Nunca houve outra maneira. Quer dizer, nós a Europa a seguir à guerra. Mas sempre, em todos os momentos. As grandes fomes foram resolvidas através da cooperação. Sempre foi. Ou então, dizima-se uma data de gente, mas depois tem que se aprender. Depois as comunidades voltam a querer adaptar-se, a unir-se para se poder sobreviver. Essa é a nossa história. E nós somos um animal que para sobreviver somos tramados, como diz o outro. Bastante. Olha lá uma coisa, mudando um bocadinho de conversa, queria perceber como é que tu hoje em dia te posicionas ideológica e politicamente. Porque tu estás hoje em dia sob os holofotes todos, porque és um tipo do PSD, não sei se és filiado ou não me interessa. Não, nunca fui. Pronto, mas dizes que era visto, PSD... Era visto. Não, nem nunca disse. Nunca disse. Então, mas pronto, eu percebo. Não faz mal. E de repente apareces, e o PSD está sobre ti a atacar-te, a dizer este gajo é um gajo vendido ao PS, claro. ou não sei o que. Portanto, eu queria perceber como é que tu defines hoje em dia... Não, olha, eu vou-te dizer, em termos ideológicos, eu tenho um problema gravíssimo, porque eu estou absolutamente convicto que o conceito de esquerda e direita está de tal maneira diluído e só serve neste momento como muleta. Não serve para rigorosamente mais nada. Tu falares com o tipo de esquerda e o tipo de direita, quer dizer, o que é ser de esquerda hoje e o que é ser de direita? Eu não sou capaz de me posicionar neste momento desta forma. Mas é assim, se tu olhares para os partidos, dizes assim... Mas eu digo-te, eu sou... A direita tende a privilegiar uma sociedade mais liberal e mais conservadora nos costumes. Desde quando? Está bem, mas é o que eles, pelo menos é o que as pessoas dizem. Não é? Sim, mas é E a esquerda, uma sociedade que dá um bocadinho... Tu tiveste aqui o Carlos Guimarães Pinto, estavas-me a acabar de dizer... E o Miguel Prata Roque também. Está bem, mas o Miguel é mais marcado, mas o Carlos é um bom exemplo disso, quer dizer... Como é que tu posicionas o Carlos? É um tipo de esquerda ou de direita? Tu achas que ele é de direita por ele ser um tipo que acredita muito no mercado? Eu não estou a dizer que percebes, estou a enfabular. Tu achas que o gajo é um tipo de direita porque ele privilegia o mercado? Mas depois diz assim, mas o Partido Socialista não é um partido que acredita também profundamente no capitalismo? Claro que sim. Claro. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Mas em termos muito simples, neste momento, a minha enorme preocupação, porque tenho filhos e vou ter netos... Se calhar já os tenho. Se calhar já estão feitos, não sei. Quer dizer, os meus filhos são velhos. Não é? E tenho preocupação com a comunidade. Eu gosto muito da palavra comunidade. Acho que é uma palavra que nós devemos utilizar. Eu, neste momento, eu privilegio a minha preocupação é o equilíbrio do sistema político. Essa é a minha maior preocupação neste momento. Eu sou completamente capaz de votar no PSD ou no PS. Sem problemas rigorosamente nenhuns. Eu não entro nesta história da trincheira, não me preocupo. Preocupa-me muito o equilíbrio. É por isso que eu ando, neste momento, preocupado com o PSD, muito preocupado. Era a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é, como é que tu achas que o PSD se deve posicionar? O PSD ou outro partido qualquer que esteja naquela condição mas não é só o PSD. Para melhorar o ambiente político, para ser uma hipótese de poder, como é que ele consegue gerar uma alternativa a um PS que tem contas certas e que é relativamente liberal? Já lá vou exatamente por aí. É por aí. Eu preocupar-me-ia exatamente a mesma coisa se fosse o PSD que estivesse numa boa situação e que o PS estivesse noutra. Porque a minha maior preocupação em nível da comunidade, e eu detesto, deixa-me fazer um parênteses, eu detesto a história que foi inventada há uns anos do comentador de esquerda e o comentador de direita. Acho que foi mau, acho que ajudou à polarização, acho que ajudou a que as pessoas não olhassem para pessoas que fazem o que eu faço como alguém independente e sem amarras.
quando se inventou essa história do comentador de esquerda e direita, nós achamos que ele, no fundo, não interessa ser o Pedro Marcos Lopes ou o Francisco ou o António, é o gajo de comentador da direita ou o comentador da esquerda. É uma diminuição da minha persona. Quer dizer, dizer-me que eu tenho que ser uma espécie de apêndice. Ressonância. Exatamente. E não é isso que eu quero para mim. Tenho lutado, desde que tenho esta atividade, para que as pessoas olhem para mim e dizem: está um gajo, um careca, que se acha esperto, que está a dar a sua opinião porque estudou a coisa. E não é por ser de esquerda ou de direita que ele está a dizer aquilo. Isso é o que eu quero para mim. Agora, uma coisa quase egocêntrica na nossa entrevista. Como é que o PSD se deve posicionar? Os partidos de centro-direita têm este grande drama, toda a gente diz que é um grande drama, que são os partidos de extrema-direita. Uhum. O PSD tem muito maior drama do que esse. Incomparavelmente. O PSD desfez-se como partido. O PSD está desfeito como partido. Não tem inteligência, não consegue captar pessoas. Quando eu digo não tem inteligência, não produz pensamento político, não consegue captar quadros bons e os poucos que tem deixam-os escapar. Ou os deixa escapar ou eles fogem com medo da terrível máquina partidária que neste momento é autofágica. Dominada por pequenos barões. Sim, é autofágica. Já nem quer poder, quer é conservar o pequeno poder que tem. E, portanto, já não está... Ganhar eleições é uma coisa muito vaga. O que interessa é conservar o pequeno poder que tem. Portanto, está neste estado. Esse é um problema muito maior do que a questão do Chega. É o PSD arranjar maneira de conseguir gerar ideias e trazer pessoas. Diz-me, como é que isso se faz? Bom, o PSD tem já um problema de base, é que já está há muito tempo fora do poder. Uhum. E tem outro. Não tem ideologia própria. O PSD é um partido que, quando vem um líder, afasta todos os outros deputados que não são do setor dele. Ou diferente do PS. Uhum. Porquê? Porque o partido é o que for o líder no determinado momento. E isso que era uma vantagem durante muitos anos na nossa democracia. Foi uma vantagem com o Cavaco. Tornou-se um problema. Com o Passos Coelho? Não, o Passos Coelho enfim, depois das reviendas... Mas isto não é um bocado a história dos partidos sempre? Não. Eles, quando estão na moda baixa, está tudo perdido e de repente aparece um gajo que consegue falar diretamente com o eleitorado. Mas é para trazer ao poder. Ganha. O PSD precisa de poder para poder captar gente também. Também claro. É esse problema. Também. Agora, esse é, na minha perspectiva, o grande problema do PSD. Depois há mais dois graves. Há um conjunto de pessoas que, na minha opinião, não conhecem, ou pelo menos, ou melhor, conhecem, mas não respeitam a história do PSD, que querem transformar o PSD naquilo que ele nunca foi. O PSD nunca foi um partido de direita como o PP espanhol, valha-me Deus. Isso chama, o que tu estás a falar, essas pessoas para ti são a direita observador. É a direita observador e outras pessoas... O que é a direita observador? A direita o que é que eles pensam? Eu explico-te. A direita observador, tu tiveste aqui o teu segundo entrevistado, o Miguel. É o Miguel Morgado, é o epicentro disso, é um homem de extrema-direita, clássica, de extrema-direita, mas não da extrema-direita chega, mas é um homem de extrema-direita, de uma maneira clara. O Observador é um projeto ideológico, não é um projeto jornalístico, isso parece-me absolutamente claro, tudo que de respeito ao Observador, que tem como objetivo principal que o PSD se transforme num partido de direita a sério, clássico, APP. APP, ou até mais de direita que o PP. Esse é um problema, eles têm os meios e o tempo para o fazer. E até conseguiram ter o poder dentro do PSD. Porque o Passos Coelho passou de um homem quase de centro-esquerda. Eu lembro. Nós lembramos. Eu também tenho 53 Aliás, as pessoas têm anos. uma memória. Não, aliás, tu repara uma coisa. Ele era um rebelde. Toda a gente está esquecida disso. Então não me lembro. Ele com camisolas de gola alta de Não, contra o serviço militar obrigatório, contra as propinas, a favor do aborto e tudo mais. Lembro-me. Mas de repente teve uma epifania e transformou-se num tipo muito à direita. Aliás, o ódio era conhecido entre Cavaco Silva e Passos Coelho, neste momento é um amor quase assolapado. Quer dizer, e, portanto, esta gente quer transformar o partido. Elas sabem que isto não é o partido, não é assim. Aliás, há uma sondagem feita pela Universidade Católica para o Observador, que, salvo erro, o Daniel citava aqui no dia anterior àquele em que nós estamos a gravar,
feito aliás, o David Diniz é que fazia um artigo sobre isso, em que dizia claramente que as pessoas do PSD... não quer isso. Que o eleitorado do PSD não quer, nem que o partido vire à direita, não acha semelhante o Chega ao PCP ou ao Bloco de Esquerda e mais do que tudo, não quer alianças com o Chega. Não quer de todo. Se tu consultares, ou acordos que vá, se tu consultares os ideólogos do Observador que estão sempre presentes, Dr. Miguel Morgado, para eles isso é chave. Mas os eleitores do PS também não querem coligações com o PCP. Não, nunca... Antes de terem acontecido. Não. Pá, eu não estou a defender. Não, mas eu sei perfeitamente, estás a fazer advogado. Mas há um problema. Sabes quando é que isso foi ultrapassado? Com a geringonça. Pois. Neste momento mas neste momento as pessoas de direita dizem que também se vai ser ultrapassado e que o Chega... Não, mas lá está, mas tem as razões. Tanto tem as razões históricas, como as pessoas perguntam assim. É verdade, o PCP não é preciso ir à Ucrânia. Coreia do Norte. Sim, Cuba. Cuba. Não é preciso. Mas, quando eles geriram câmaras, gerem câmaras desde 1975. Claro, de uma forma impecável. Claro. Mal, como os outros. Claro. Quer dizer, não. Sim, mas sem... Quer dizer, não houve nunca. Sem ter pessoas na Propostas cadeia. inconstitucionais, já houve alguma? Propostas atentatórias aos direitos humanos, já houve alguma? Em 50 anos de história, nenhuma. Em 50 anos de história, não. A partir de 76. Agora, o Chega, em 4 anos, já não faltam coisas dessas. Quer dizer... Esta noção do PS, o que o PS faz, o PS também vai ter um problema. Porque o problema do PS vem a seguir. No momento em que a tendência que se quer, o que esse pequeno núcleo, muito bem financiado, muito bem espalhado pelos mídias, do Observador, que está a tentar fazer ao PSD, transformá-lo num partido de direita clássico, porque acham que assim é que se vai para o poder, não há problema nenhum com coligações ou acordos que chega, porque os outros também têm que perceber, não interessa. O PS também vai ter. Com o Pedro Nunes. Pois claro. Agora apareceu uma coisa, um think tank. Que é um pronto. Não posso dizer muito, tem lá alguns amigos, mas aquilo é tão evidente do que aquilo é. Já é isso? É claro que é. Claro que é. Aquilo é uma evidência, porque o PS está a transformar... Repara o discurso. Olha o paralelo, que o paralelo é interessantíssimo. Olha, estás a ver as conversas? O paralelo é interessantíssimo. O que é que se diz do PSD? Pessoas como o Jorge Moreira da Silva, como o meu querido amigo João Maria Joné, que vais ter aqui. São os vendidos ao PS. São os gajos, no fundo, esses gajos são todos de esquerda. Estou a fazer jeito ao PS. E agora, no PS, deixa-me só acabar. O que é que se diz, o que é que diz esta ala esquerda do PS está no governo? Esses tipos, é só políticas de direita. Esses tipos, no fundo, são todos de direita. Estás a ver? Quer dizer, o que se quer é destruir ou mudar. Eu tenho toda a legitimidade de fazer. Querem mudar, destruir ou mudar a gênese dos dois partidos, extremando-os. E eu, como sou adepto daquela história de que os vendedores de gelados, quanto mais próximos estiverem, melhor é para toda a gente. Então, voltando ao princípio da pergunta, como é que tu achas que o PSD se devia posicionar? Para já, como sempre, aquilo que foi, um Partido Social Democrata. Mas tem que se distanciar do PS, como é que se consegue diferenciar? Mas isso é facílimo distanciar do PS. Então, o PSD foi poder, o PSD já foi poder, nas questões da saúde, nas questões da habitação, nas questões da educação, nas questões das... Há milhares de capacidades de diferenciação. Consegues-me dizer 2 ou 3 coisas, por exemplo, na saúde e na educação? Na educação? Na educação posso. Acho muito maior a autonomia da escola, que não existe neste momento. Muito maior capacidade de fazermos do sistema escolar estar espalhado pelo território, entregue, por exemplo, às regiões, que deviam ser feitas. Miguel, mas repara uma coisa. Na essência, isto é muito arriscado dizer, na essência, as políticas do PS e do PSD não têm que ser muito diferentes. Porque são 2 partidos democráticos grandes. Na essência, tu repara uma coisa, como é que este país evoluiu? Como é que este país cresceu? Foi. Deu acordos entre os dois. Agora, tu dir-me-ás,
Isto é muito bonito, mas se as pessoas não veem fatores de diferenciação, ficam sempre com o partido que está no poder. É verdade. Mas Ou então tem que aparecer um líder. o poder uma pessoa que causa também isso. desgasta. É evidente. Tens de ter um... Mas o Partido Social Democrata, eu já te disse, tem um problema com o líder. Tem problemas com o líder forte. Depois, o que aconteceu a Passos Coelho, Deus queira que nunca mais aconteça. Ou seja, precisamos ter uma crise violentíssima para aparecer um líder. Quer dizer, se estivesses lá tu, também tinhas ganho as eleições. Não ponhas dúvidas. Não sei. Não, portanto, e a democracia também tem isso. As mudanças também se dão através desse... Nós não tivemos primeiros-ministros que perdessem as eleições. Desde a democracia. Tivemos só um caso. Foi o Sócrates. Foi Sócrates. O único caso. E com aquilo que aconteceu. O Guterres, de alguma maneira, desistiu. Sim, não é? o Guterres desistiu, mas não perdeu. Claro. Quer dizer, um primeiro-ministro no exercício não perde eleições. Foi o único caso, foi o José Sócrates. Portanto, esse fator de diferenciação aparece, tem que ser aparecido, tem que ser formado, mas, sobretudo, há o desgaste. Quer dizer, eu estou convencidíssimo que se o PSD tiver um líder, digamos, não quero ser duro com as palavras, mais forte do que Luís Montenegro, é muito difícil que perca as eleições as próximas eleições. Que é em 27? Não sei quando é que Sim, 26, 27, não interessa. Acho difícil. Aliás, porque António Costa, em partida, não se vai recandidatar, a não ser que Pedro Nuno Santos se perfile. Porque se perfilar, eu estou convencido que o António Costa se candidatará outra vez. Se não houver uma alternativa válida... Mas aí vais para uma mexicanização. Não é uma mexicanização. Ele pode querer bater o recorde, bater o recorde ainda maior do que Cavaco Silva. Nós já somos velhos, já somos antigos, como dizia o Dr. Azeredo Perdigão. Mas nós já somos antigos, nós também, repara uma coisa, o Cavaco Silva teve 2 mandatos e meio. E foi presidente 2 vezes, quer dizer, não é assim uma coisa extraordinária. O problema é que o António Costa tem, estou convencidíssimo que se perceber que o PS cai para Pedro Nuno Santos, e se não tiver uma boa solução interna que dê luta ou que possa ganhar a Pedro Nuno Santos, eu estou convencido que ele se recandidata. Indo agora ao princípio da entrevista, conta-me um bocadinho como é que foi o teu percurso até... Tu hoje em dia, essencialmente, és um jornalista de opinião. Sim. Não sou jornalista, nunca fui. Não é jornalista, não sei como é que se chama isto. Não sei, faço opinião. Nos Estados Unidos chamam-se pundits, mas não é isso que eu sou. Como é que foi o teu percurso? O meu percurso foi estranho. Eu fiz Direito, depois fiz um MBA, trabalhava... Fizeste logo a seguida? Não. Já tinha filhos, com 30 ou 31 anos. Fizeste cá em Portugal? Fiz cá e depois estive em Los Angeles. E essa era a minha vida e eu era profundamente infeliz naquilo que eu fazia. Ok. Trabalhavas numa empresa? Sim, empresas várias. A minha família sempre teve empresas. Eu trabalhei com a minha família, trabalhei fora de empresas, trabalhei na banca, trabalhei em telecomunicações, tive várias coisas, mas eu sempre fui profundamente infeliz. E, portanto, eu era daqueles, provavelmente dos 90% das pessoas que se levantam de manhã e não lhes apetece nada fazer aquilo. E há pessoas com sorte, tipo eu, que um dia podem decidir fazer outra coisa. Não foi isso que me aconteceu. Eu achei que ia morrer, eu tive uma doença bastante grave e quando estava no hospital a pensar que se calhar ia morrer, que é sempre maçador, não é? Como diz o outro, é uma coisa que me chateia, dizia o Pinheiro de Azevedo, mas isso era ser sequestrado. Eu disse, olha, se eu me safar desta... Vou mudar de vida. Vou mudar de vida, fazer coisas que me apeteçam fazer, já que nunca consegui ser ator de teatro, que era o que tu gostavas. Que era o que eu queria ser. Mas chegaste a estudar, chegaste a ser? Não, eu tinha uma paixão, e continuo a ter uma paixão assolapada por teatro, sou vivo, obcecado com teatro. Graças a Deus o meu mundo não é uma ostra tão pequena, tenho muitas mais paixões, adoro futebol, adoro música, mas graças a Deus, aliás, irritam-me, eu falo sempre aos meus filhos, coisas diferentes para que se façam.
O mundo tem tantas coisas para nós. Tem muitas. Não tem? E isso nós... Pá, bom, mas não interessa. Já estou a divagar. E nessa altura disse, olha, se me safar disto... porque eu sempre gostei muito de política, sempre gostei, sobretudo de... Isto vai sair mal, vai soar mal. Eu gosto muito de comunicar. Gosto muito de gente, gosto de falar, gosto de me discutir, de pensar, não me importa nada de mudar de ideias... Não me importa nada que me chamem muitas vezes incoerente, porque eu não sou muitas vezes coerente. Como é que é o verso do Paulo Coelho para o Raul Seixas? Como é que chama o brasileiro? Da metamorfose ambulante. Também. O Ney cantava tão bem isso. E canta. Isso foi escrito pelo escritor. Pelo Paulo Coelho. Pelo Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho era o gajo que escrevia as músicas para o Raul Seixas. E portanto, eu nessa altura foi isso. Pai, depois começou, tive sorte, aconteceram-me coisas, sabe, eu não conhecia rigorosamente ninguém no meio. Eu era merceeiro, trabalhei nos bancos, eu não conhecia ninguém, não conhecia uma pessoa nos jornais, não conhecia ninguém, zero. E como é que escrever num blog? Começaste a escrever num blog? Blog e tal, uma vez houve uma oportunidade, alguém me disse, eu gosto muito de rádio, alguém me disse, vai haver um programa de rádio, há uma rádio Paris-Lisboa, imagina. Okay. Tem uma coisa e eu fui lá, achei um piadão. Depois... Foste falar. Foste dar umas opiniões. Fui. E depois alguém ouviu, o Rádio Clube Português estava a renascer, convidaram-me para lá ir, o Diário de Notícias estava à procura de gente nova para escrever, e cá estou eu, o brise contínuo. Okay. E desde aí E desde aí tenho feito, isto ocupa muita parte do meu dia, da minha vida, não é a minha principal fonte de rendimento, tenho que o admitir, mas ocupa-me, é uma parte muito importante da minha vida, que eu adoro fazer. Portanto, e já deixei algumas coisas que gostava de fazer para fazer só isto da política e de poder falar de livros e de arte e de tudo mais. Achei numa determinada altura da minha vida que tinha que abandonar o futebol, porque eu escrevi na Bola há muitos anos. Sobre futebol? Sobre futebol. E como é que se escreve sobre futebol? É ótimo. Mas explica tenho lá. Imensas saudades. Não sei como é que um gajo escreve sobre futebol. Tenho tantas saudades. Fala sobre o jogo, que o gajo estava melhor ao ataque. Futebol é o mundo. Eu acredito, mas não é o mundo. Eu gosto de futebol, os meus filhos adoram futebol, são pequeninos, eu também gosto imenso, mas é de uma forma completamente ignorante. Eu tenho... Como é que se escreve sobre futebol? O que é que tu escrevias? Escrevia sobre o jogo anterior, escrevia sobre a estrutura do futebol. Repara uma coisa. Escrevias sobre jogos em particular e sobre o sistema. Sobre o sistema que funcionava, como o futebol em geral. Repara uma coisa. Isto agora é uma estupidez, eu estava a rir. Não, percebo perfeitamente. Eu vou dizer, eu tenho saudades todos os dias de escrever sobre futebol. Porquê é que deixaste de escrever? Porque o futebol é tóxico. Em termos de... Tu escreves sobre futebol, dás opiniões na televisão sobre futebol e aquilo contamina tudo o resto. Tu depois dizes que o Costa é mau ou o Passos Coelho é bom. Está bem, isso tudo bem, mas o gajo é um sacana de um portista, estás a ver? Porque é o que eu sou. Mas eu tenho... Em Portugal há muito desprezo pela escrita sobre futebol, que eu e alguns amigos meus tentamos combater. Já tiveste cá o Miguel Sousa Tavares, que escreve há 300 anos sobre futebol e adora. Também é portista, como eu. Mas o Pasolini, não sei se isto vai surpreender ou não, era um doente pelo futebol. Que clube é que ele era? Não me lembro. Calhar era do e ele tinha as melhores metáforas do mundo sobre o futebol. Porque ele dizia que o futebol é exatamente igual ao teatro. Num retângulo, durante 90 minutos, tu tens todas as emoções possíveis que um homem pode ter. É exatamente igual ao teatro. Quer dizer, tu riste, vociferas, gritas, tens uma alegria esfuziante, tens uma tristeza terrível e, portanto... O futebol tem uma magia incrível. E depois, é o espaço de infância semanal. É aquela altura onde tu perdes completamente a tua compostura, deixas de ser racional. Eu farto-me dizer, eu guardo a minha racionalidade para o futebol. E o futebol tem uma enorme vantagem. Nós sabemos sempre onde é que estão os bons. Na política, não.
E na arte também é difícil. Na arte também é difícil. Mas nós sabemos sempre quem são os bons. São os nossos. O Porto tem sempre razão. Agora, eu não posso ser super... Mas na arte também, eu acho que é uma boa maneira de definir arte. Também, a nossa arte é sempre... Sim. Está bem, de... sim, mas aqui há uma questão muito mais tribal. A arte também tem um bocadinho... Tem muita coisa. Eu hoje estava a ter uma isto conversa com a Anjos, como é que ela é o primeiro nome? A Mafalda Anjos. Mafalda Anjos, no Twitter, sobre Minha chefe? Depois tu escreves lá, exatamente. E estávamos a discutir uma conversa no Twitter, e estávamos a discutir de uma forma civilizada, que deve ser uma realidade. No Twitter E é isso. Já agora, estavas a falar da irracionalidade, é parte dessa irracionalidade defenderes com unhas e dentes o Pinto da Costa? Não, é tão engraçado. Isto de facto, as aproximações são... Eu estava a ter essa conversa hoje de manhã. A sério? Eu tenho dois tipos de sentimentos em relação ao Presidente Pinto da Costa. Jorge Nuno Lima Pinto da Costa. Tenho duas questões diferentes. A primeira é que sou muito amigo dele. Sou mesmo muito amigo dele. Eu nunca digo se alguém é meu amigo. Eu digo sempre que sou amigo dessa pessoa. É verdade. Isso é maravilhoso. Eu nunca digo... Não te iludes. O João é muito meu amigo. Sei lá se o gajo é muito meu amigo ou não. Quer dizer, eu posso falar por mim. Eu sou muito amigo do João. O João até já me pode ter dado provas de amizade, mas eu não vou falar por ele, não é? Eu sou, voltando ao tema, eu sou muito amigo do Jorge Pinto da Costa. Mesmo muito amigo. E depois tenho uma dívida, eu e todos os esportistas com ele, que nunca chega a ser paga. Eu, quando vim para Lisboa, o meu clube, o Futebol Clube do Porto, era um clubezico de bairro, um clubezico de uma cidade, que nunca ganhava nada, quem ganhavam sempre eram os outros, aqui os bandidos do Benfica, e um bocadinho do Sporting de vez em quando, só para disfarçar, e nós éramos os infelizes. E aquele homem conseguiu fazer de um clube de uma cidade pobre, limítrofe, um clube espantoso que conseguiu ser 2 vezes o melhor clube da Europa, 2 vezes o maior clube do mundo, ganhou 25 campeonatos. É uma obra absolutamente notável. Aliás, uma das provas de que Portugal é um país de invejosos é ele ser tão maltratado, chamado ladrão, chamado disto e daquilo, quando devia ser um tipo que nós devíamos olhar como um exemplo de um vencedor, quer dizer, ele fez uma obra incrível. Mas aí, o que eu tenho a dizer em relação a maneira como eu vejo o processo dos últimos 50 anos do Futebol Clube do Porto... Gosto muito de arte, estava-te um bom cliente. Não conheço parte nenhuma, mas a ideia que eu tenho sobre os últimos 50 anos do Futebol Clube do Porto é que o Futebol Clube do Porto está a ter sido roubado desde os primórdios, não é? Pelo Benfica. Eu sou benfiquista, portanto estou à vontade, essencialmente pelo Benfica, não é? Acho que até há uma história que houve um jogo do Benfica que teve não sei quantos minutos a história do Calabote. Que precisava de marcar 11 gols. Estás a ver? Então tu perguntas-me... Não, mas deixa-me acabar. Não é isso. Tu perguntas como é que se escreve sobre futebol. Olha, estás a ver? Só histórias de futebol. Maravilhosas. Não é umas histórias maravilhosas. E eu também me dedicava a contar algumas. Mas deixa-me só acabar. Portanto, eu vejo... Ele chega nos anos 70 ao Futebol Clube do Porto, não é? Ao Futebol Clube do Porto chega antes, porque eu fui dirigente de outras modalidades. Pronto, ok. Mas a coisa começa por aí 76. E eu acho que ele olha e diz assim, nós andamos a ser roubados há 80 anos, e o que eu vou fazer, não sei se foi o que ele pensou, mas é o que eu vejo, vamos profissionalizar isto à séria e vamos usar todas as vigarices que eram feitas anteriormente de uma forma ainda mais aguerrida e daí vem raiva, mas a raiva no bom sentido. Sim. A força, a energia de dar a volta à coisa e consegue dar. O que eu me pergunto é se podes legitimar todos os processos que a gente sabe que não eram muito legais e não eram... Se eu achasse, se eu pensasse que tinham sido utilizados processos não legítimos, mas tu acreditas que eles não subornaram com prostitutas, árbitros, essas coisas? Não, de todo. Não tenho a certeza absoluta que não. Não, isso não aconteceu. Não. Mas houve processos em tribunal, mas é importante que isto fique aqui dito. Mas não acredito.
acredito mesmo, não. É bom que tens que te atravessar. Mas Tu não acreditas mesmo. Não, mas Achas que o Pinto da já Costa... fiz isto muitíssimas vezes. Já, ouve lá, eu sou portista em Lisboa. Essa pergunta, e já fiz programas de futebol, já escrevi, isso já eu respondi 1000 vezes. Não, De certeza. tu só acreditas na absoluta. parte da profissionalização. Não só da parte, não só da parte da profissionalização. Há pelo menos duas vertentes fundamentais. Houve um decréscimo brutal. O futebol é um fenómeno para perceberes. Claro, porque eu não sei, escrever. sou bastante leigo. Não. Para escrever, como é que se pode escrever sobre estes fenómenos? O futebol... Mas eu não tenho uma posição elitista, eu acho muito bem que as pessoas escrevam sobre futebol. Mas eu percebo muito bem. Elitista. Eu também, se me dissessem como é que um gajo escreve sobre handball, Claro. mas estou-te a dizer porque a tua pergunta é engraçada, como é que um gajo escreve sobre futebol? Exatamente, claro. O futebol é um fenómeno social, está inserido dentro da comunidade e tudo mais. E está dependente também de fenómenos económico-sociais. Tu repara, o apogeu, o crescimento do Futebol Clube do Porto acontece numa altura em que o poder económico está muito focado no Norte, foram as crises, as questões das fábricas, das exportações da indústria, e, portanto, a riqueza subitamente está no Norte, e há um decréscimo brutal aqui no Sul. Tu repara, o grande fonte dos jogadores, não sabes, mas eu vou-te contar, a grande fonte dos jogadores do Benfica era a margem Sul. Manuel Bento, Diamantino, Zé Luís, imensos, era a grande fonte. E a outra fonte qual era? África. Porque o Porto não podia ir lá buscar. Não podia, porque estava reservado. Estava reservado. Ainda para mais, nós tivemos 1 ou 2 jogadores negros da África. Aquilo era... E, portanto, este Iam todos para o Benfica e para o Sport. Claro, sobretudo para o Benfica. Os colunas. Portanto, há aqui um fenómeno que explica, um fenómeno económico ou social, que explica muitas das coisas que aconteceram depois. Aquilo cresce economicamente, há uma espécie de a ressemblant em volta do Futebol Clube do Porto de uma região onde havia dinheiro, e hoje com dinheiro sem dinheiro não se faz nada, como tu sabes, e esse crescimento acontece. Depois há um grande decréscimo do Benfica. Tu repara, o Benfica, durante aqueles anos todos, começou a decair, já não havia os grandes homens do passado. Teve Jorge de Brito, que já estava em baixo, teve aquele senhor da Diez, que eu nem me lembro disso. Santos, não sei o João Santos, teve o Vale Azevedo, quer dizer, teve todos estes fenómenos. E o Sporting a mesma coisa. Portanto, há um conjunto... E depois um extraordinário. Um dos aspectos é que o Presidente Pinto da Costa gosta imenso de futebol. Os presidentes do Benfica e do Sporting estavam lá porque era giro ser presidente. Portanto, isto é que explica a força. As histórias das prostitutas, isso é tudo uma conversa. São umas coisas que as pessoas contam, porque é giro. É giro. Mas não sei, não percebo o suficiente, mas desconfio que não... Mas talvez não tenhas em mim razão. que eu é que tenho razão. Tenho razão. Só para terminarmos disto, eu sei que tu gostas muito de ler. Que tipo de literatura é que tu gostas mais? Eu gosto de... Eu entusiasmo com as coisas. Eu, de facto, leio bastante. Eu percebi que lia bastante quando comecei a fazer comparações com amigos e com a minha namorada, com isto, o que é que líamos. E fico contente, porque é a minha atividade favorita. E passam muitas coisas ao lado na minha vida, quer dizer, imensas. E acabei de ler ontem um livro que quase que me bati por nunca ter tido lido. Que é um livro do Naipo, chamado Sementes Mágicas. Não li. Ele foi Prémio Nobel, tudo mais, a Curva do Rio. E eu estou absolutamente esmagado, irritado. Aconteceu-me isso quando... a última vez foi do fumo, ai meu Deus, do Neve, o fumo também. Quando acabei de ler o livro, eu disse, porra pá, mas como é que eu nunca tinha lido isso? E fico muito contente quando acabo de ler um livro e fico tão entusiasmado com esse livro. E ultimamente, de uma forma curiosa, tenho-me entusiasmado muito. Eu sou um grande fã do Houellebecq e do homem que escreveu o Limonov e do Manuel Carrère. Eu acho é curioso como os dois escritores, neste momento, para mim, os dois maiores escritores, também tenho um grande fraquinho pelo Javier Cercas, vivos,
são franceses. É estranho, quer dizer, estranho porque nós estamos tão assoberbados pelo mundo anglo-saxónico. Se calhar é por causa disso. Se calhar, talvez, olha, não está mal visto. Mas eu ando fascinado, eu li tudo do Houellebecq, li tudo do Carrère, são dois tipos fantásticos, e o Cercas continua a ser um tipo que me fascina completamente, quer dizer, há livros dele, esta última trilogia da Terra Alta, não... São os livrecos, mas que os li todos, mas acho o tipo um tipo brilhante. Mas depois tenho lido ensaios, coisas que eu gostei muito da Tirania do Mérito. Eu também li. Gostei muito da Tirania do Mérito porque todos nós gostamos de livros que nos põem a pensar, para concordar ou para discordar, não é? Isso é fundamental. É um livro que, para mim, não me surpreende. Eu concordava com tudo que lá está, não é? Sim, mas pelo menos faz-te pensar. Mas faz-te pensar. Faz-te pensar e dá-te dados importantes, mas dos ensaístas... E é porreiro porque ele não é muito conclusivo ao mesmo tempo. Isso é porreiro nesse livro. Ele não é muito conclusivo. Tu estás à espera que ele, a altura, mande uma tirada e diga assim, isto é assim. Não. Ele vai levantando questões aqui e ali. De todo, não. Mas tenho lido coisas. Eu ando um bocado entristecido porque não tenho lido, ou tenho lido pouco, nada da nova literatura portuguesa. Coisa que me chateia, porque eu, de preferência, leio sempre portugueses e, para mim, o maior escritor para mim de todos os tempos é um tipo que escrevia em... Estou a exagerar, aquelas metáforas, aqueles exageros que é para um gajo depois ser maltratado. Isto acontece, então com redes sociais. O gajo disse que o maior escritor de todos os tempos era o Machado de Assis. Eu digo, e volto a dizer, o maior escritor de todos os tempos é o Machado de Assis. É o que eu gosto. E gosto muito de ler em português, gosto muito de autores portugueses. Não sou, ao contrário de 99,9% das pessoas, não sou um fã do Eça de Queiroz, mas porque acho que o Eça de Queiroz fez mais mal por Portugal sozinho do que o resto das pessoas, apesar de ser um escritor genial. Irrita-me profundamente um tipo fazer uma carreira a dizer mal de Portugal e dos portugueses. O gajo fez uma carreira disso. Sim. Escrevia de uma forma tão brilhante. Caralho, podia ter aproveitado para dizer umas coisas não tão... Mas era um ironista brilhante, era um tipo que tinha uma ironia fabulosa, um escritor notável, mas eu não sou grande fã. Mas sou um louco pelo Machado de Assis. E eu gosto muito de ler em português. Leio também... Acabo por ler mais literatura em português escrita por brasileiros do que portugueses. Coisa que não me agrada nada. No entanto, li um livro notável em português, do Nuno Costa Santos. Não sei. O Nuno é um tipo que tinha um personagem na televisão que era um melancómico. É um tipo que também escreveu para peças, escreveu várias peças de teatro. É um bom cronista e também é o romancista. Este é o terceiro romance dele. Ele escreveu um livro que eu recomendo vivamente, que é sobre um episódio do Jacques Brel passado nos Açores. O Brel... Mas é uma coisa verídica. É completamente... Não, aquilo é um ornitorrinco literário, porque ele pega nesse episódio que é verídico. O Jacques Brel, de facto, ficou doente nos Açores, tornou-se amigo de um médico açoriano que não o reconheceu uma primeira fase, portanto, tratou dele, nem sabia que era o Jacques Brel. É a história desse episódio e dessa amizade. E ele depois, enfim, através da vida, dos poemas do Brel, faz um romance muito, muito, muito interessante, que eu li, até o apresentei e neste momento não me lembro do título do livro. Pumba! Estás a ver? Bestial. Olha, Pedro, gostei imenso da entrevista, foi super fixe. Gostei mesmo imenso, foi super viva e para mim foi um grande prazer. Por isso, mais uma vez, obrigado. E, se calhar, havemos de voltar a falar. Falamos aqui, se não for aqui, noutro sítio qualquer. Pode ser que eu faça também um programa de entrevistas e depois convido-te a ti. Não, eu sou péssimo para ser entrevistado porque eu não tenho interesse nenhum.